Pode começar. Fala aí um pouquinho como foi que o senhor se converteu, como foi a sua conversão, como foi a sua caminhada, né, na Bom caminhada dia, cristã. meu povo de Jucati, meu povo querido e minha cidade também querida. Aqui é eu. Vou contar um pouco da minha história, da minha caminhada cristã. Quando eu aceitei o Evangelho, em 1997. Foi uma caminhada tão maravilhosa. Deus naquele momento me usava muito. E sempre eu andei junto com meus amigos. Comecemos, eu e meu Rosário, eu estava na congregação. Primeiro eu comecei na Assembleia de Deus. Primeiro, eu tive uma visão, um chamado de Deus, muito importante da minha vida, que o qual eu conhecia Deus, mas assim, como eu fui criado na tradição religiosa, eu conhecia Deus como realmente Ele é. Eu achava que Deus tinha vindo para salvar nós, mas salvar do jeito que eu queria, do jeito que eu quisesse. Eu novo na época, há mais de 30 anos, essa barra com 35 anos, acho que eu não tinha ainda. E comecei. Quando foi o dia, meus amigos, e meus queridos irmãos, eu tinha tomado um bocado de cerveja. Ali hoje eu era a Câmara de Vereador, ali era um grupo. E fiquei embriagado. Então dali, já era mais de umas 6h30, 7, fui ver aqui embaixo, nós se chamava o grupo velho, o grupo do Estado. E dali voltando para trás, aí fui beber de novo ali no bar de Leonda. E nessa hora, não dava meio metro para eu entrar dentro da bodega. E uma voz me puxava para eu entrar. Falava em mim que eu não entrasse, eu percurasse as igrejas evangélicas. E eu, e depois aquela voz saiu um pouco, a outra levava para o bar. Quando eu estava o pé na calçada, a outra voltava para trás e não deixava. E eu fui, mais ou menos uns 20 minutos, por aí assim. Aí eu voltei. Na época só tinha as igrejas dos Cordeiros, já tinha a congregação, mas eu não conhecia ela bem direito. Conhecia o irmão Rosário, aquele povo, 10 dias, a irmã Maria. Conhecia esses exercícios, sabia que já é de uma igreja, mas não sabia. E lá na frente, descendo, que vai para São Pedro, tem uma igreja Assembleia de Deus. E nessas alturas eu voltei de novo. Aí fui, 2 banquinhas, tinha outra bodega. Aí do mesmo jeito que aconteceu comigo. Na Leona aconteceu, do mesmo jeito aconteceu, Leona aconteceu ali no Manquinha. Aquela força, uma queria que eu fosse para o bar, beber, e a outra não deixava.
em Salvador, eu percorri as igrejas evangélicas. E dali eu fui para a igreja, dali eu desci, aí vim para aqui, para a igreja católica. Mas só que era ali. Quando eu cheguei lá na época, me lembro como hoje, tinha 3 pessoas lá. Essas 3 pessoas, quando me viram, se assombraram. Aí eu também me assustei também, porque eu pensei, eu estava bebendo ainda. Aí me assustei pensando que elas iam chamar a polícia. Aí corri, saí, fui embora. Essa derradeira vez fui para Luiz Banquinha. Aí foi onde que eu ouvi uma voz dizer, vem todos cansados e oprimidos. O meu fardo é leve e suave. Vem a mim, como está. Aí naquele ali, os meus olhos começaram a descer lágrimas. Eu comecei a chorar. Aí fui lá em casa, peguei o Novo Testamento. A mulher perguntou, para onde tu vai? Estou para a igreja ali. Sabe, se tem uma igreja para ali, eu vou caçar aquela voz. Aí o pastor, aí saí, eu levei o Novo Testamento para saber se o pastor estava falando a verdade naquela igreja. Se realmente, aí passou, assisti o culto, todo dia, aí meio com a cabeça meio arranjada com a cachaça. Aí quando terminou, aí o pastor foi exaltar, na exploração da palavra de Deus. Aí quando ele bateu nessa técnica, não me aguentei, meus olhos encheu d'água, eu comecei a chorar, O pastor disse, quem aceita Jesus para ser Salvador? Eu olhei para os 4 cantos da parede e ninguém respondeu nada. Todas as pessoas que estavam lá baixaram a cabeça. Eu disse, eu quero aceitar Jesus. Aí o pastor me chamou, o pastor da época era Ronaldo. Aí ele chamou-me, oremos. Eu fiquei lá, que foi no outro dia, meus amigos me disseram ali que eu só ia me dar outro dia, que eu ia voltar a beber, que eu não ia conseguir deixar a vida de ser católico, podia fazer o que quisesse, para ser crente não podia fazer nada. Certo, tá certo. Mas eu falei para ele, se for o homem que me chamou, eu não vou aguentar mesmo, não. O primeiro empurrão, eu corro. E segui minha jornada de frente. Segui. Aí da Assembleia, vim para a congregação, passou 4 anos lá, depois, muito bom lá, passei um bocado de tempo, e esse tempo todinho que eu passei, foi muito maravilhoso. Muito maravilhoso conhecer real, porque muitas vezes a gente pensa que Deus, Ele morreu por todos nós. A salvação está na nossa mão. Agora nós é que tem que deixar o erro. Para nós se chegar a Deus é porque está descrito nos mandamentos. Mas está escrito, a primeira coisa é amar a Deus sobre todas as coisas, e depois o próximo a si mesmo. E quem conseguir amar o próximo como a si mesmo, realmente ele vai conseguir fazer os 2 mandamentos. E querer seguir, já era.
Então, passei. E nessa jogada toda, eu aprendi muita coisa. Mas existiu um problema sobre minha vida. Antes eu não ligava para coisa material, essas coisas, não ligava para nada disso. Nunca fui rico, minhas condições financeiras sempre foi pouca, mas talvez a pessoa ajude que a pessoa conseguir sair da inveja, às vezes acaba com a nossa vida, com a nossa vida espiritual. Uma carta que nós sabemos que tudo isso é daqui mesmo. A nossa vida espiritual, ela acaba muito. E eu fiquei envolvido com isso. Por que é que o povo prospere ou não prospere, sei o que, sei aquilo ali? Aí fiquei aquela pessoa, não orava mais, fiquei meio despercebido. Aí vim para a congregação, para a Assembleia também foi muito bom também. Aprendi muita coisa, depois me envolvi com essas coisas e tal. Com essas coisas, porque meu trabalho passageava, eu fiquei um pouco magoado com aquilo. Por isso que a gente desce pegar as coisas desse mundo. É o que a Bíblia diz. Quem ama esse mundo, as coisas dessa vida, ele não ama a Deus. Ele não agrada a Deus de jeito nenhum. Nem pense se você se pegar essas coisas dessa vida, você está amando a Deus. Nem pense nisso. E eu fiquei assim, o crente, quando foi depois, saí da Assembleia, aí passei os tempos, depois eu queria mais ter comunicação com meus irmãos, que é assim, pessoa muito fria, na fé. Quando foi o tempo, em 2013, a minha filha começou a andar para a igreja, mais justa igreja, e me convidaram para ir na igreja batista. Eu disse, qualquer dia eu vou lá. Quando o crente diz assim, qualquer dia eu já vou lá, pode ver, coitado dele, hein? Coitado dele. Para a vista de 97 já 2000. E para 2000 até 94. Já estava muito diferente as coisas. Também fui trabalhar num lugar que só tinha gente que conhecia Deus para conhecer, mas que quando falava que Deus era Salvador, se ele queria entregar a vida dele a Deus, ele se afastava. E aquele que se afasta de Deus pode saber, viu, que o prejuízo vem depois. Não vem na hora que você quer, mas depois vem. Então, aí eu fiquei na Batista, mas aquilo é um canto bem frio, aí ele não terminava o curso e corria, não queria ter aquela aproximação com meus irmãos. Que a Bíblia ensina que nós temos que nos amar uns aos outros e tem que se congregar e se unir uns aos outros. Então eu fiquei até ele disse. Aí hoje bateu a enfermidade em cima de mim. Esse eu só posso contar quando eu tiver. Quando Deus, eu sei que Ele está me curando, Ele me sustentou, porque eu já passei, e até no presente momento, é Deus na minha vida.
Porque não existe doutor, não existe remédio. Porque o tanto de remédio que eu tomei, só Deus e eu é quem sabe. Mas Deus está no comando de tudo e creio que, meu Deus, Ele é poderoso. Assim como Ele me tirou-me lá da sarjeta do pecado, Ele também te entrega. Abre seu coração para Deus. Amém. Abre. Dá espaço a Deus. E abre o coração. Lembra que Deus é teu Pai, teu Criador, teu Salvador. Lembra que Deus foi quem nos criou. Para finalizar as minhas palavras, eu vou contar o exemplo da Bíblia. E o homem, é porque eu tenho esquecido o versículo, não estou lembrado. Eu vou contar. Que o homem que ele colheu sua safra, dentro do ano, muito bem, muito sucedido, e seu cilindro, seus armazéns, tinha tanta mercadoria que ele não sabia nem imputar essa mercadoria. Então, ele armou sua rede e foi dormir, e foi contar a glória dele, que tinha roubado aquilo, não sei o quê. E em seguida ouviu uma voz e falou com ele. Disse, se eu te chamar agora, o que é que tu tem para mim? Coitado. Não tinha nada para Deus. Não tinha nada. Não tinha amor. Só tinha amor aquele bem dele que ele tinha. Então eu já disse a tonte. Nesse instante. Não se confie em bem material essa terra, não. Não esqueça Deus para se confiar em bem material, em carro novo, em apartamento, em piscina, seja o que for. Porque mais do que essas coisas é Deus. Deus foi quem fez nós, Deus foi quem criou. E aqui eu deixo um abraço e quem ouviu esse ouvido, e gostou, glória a Deus. Quem não gostou também, glória a Deus. E que Deus abençoe todos. E amém. Amém. Eita, isso.